Olá, meus irmãos. Hoje, mais uma vez, vamos estudar um tema evangélico, lógico, que vai nos trazer algumas orientações sobre a nossa própria reforma íntima, né? Antes, e como de praxe, vamos ler uma página do Evangelho e fazermos uma prece inicial, para depois nós fazermos nos aprofundar. Eu vou compartilhar minha tela para que vocês possam acompanhar a leitura, tá bem? Vamos lá. Isso aqui, pronto. Então, caiu para nós do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 10, o homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos Espíritos bons. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixei, não deixeis que nele se aloje qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que deve germinar em vossos corações e dê frutos de caridade e de justiça. Embalados por essa mensagem, elevemos o pensamento a Deus, nosso Pai, primeiramente agradecendo por tudo, pela nossa própria vida, pelos momentos que vivemos, que são de aprendizagem, que são momentos de reflexão. Auxilia-nos então, Senhor, nesse entendimento da vida, nos trazendo a paz ao nosso íntimo, esclarecimento à nossa mente. Fica conosco, agora e para todos sempre. Que assim seja. Bem, como já estamos vendo, né? O nosso tema de hoje, ele trata sobre as teorias secundárias e as suas consequências para a reforma íntima. Vamos tentar entender o que é isso. A gente vai falar sobre o comportamento humano, né? Que muitos dos conflitos que afligem o ser humano decorrem dos padrões de comportamento que ele próprio adota em sua jornada terrestre. Então, é muito comum que se copiem modelos do mundo, né? A gente faz isso. Que esses modelos entusiasmam a gente por um pouco de tempo, sem que se analisem aí as consequências que esses modos comportamentais podem acarretar. A gente está sempre de olho no vizinho, né? Não se tem dado a devida importância ao crescimento e ao progresso individual dos seres. Alguns de nós creem que os próprios equívocos são menores do que os erros dos outros. E outras pessoas ainda supõem que, embora o tempo passe para todos, não passa do mesmo modo para elas, né? Iludem-se, né? No sentido de que a severidade das leis da consciência, que todos nós temos, atingirá somente os outros e não a nós próprios. Embriagados aí pelo orgulho e pelo egoísmo, nos deixamos levar pelos desvarios da multidão, sem refletir a respeito do que é necessário e realmente buscar. Então é chegado o momento em que nós, espíritos, em estágio de progresso na Terra, devamos procurar superar de forma verdadeira o disfarçado egoísmo em busca da inadiável renovação íntima. Esse é um texto da equipe da Momento Espírita, mas que está no livro, capítulo 10 do livro Revelações da Luz, de Raul Teixeira, em que ele nos ajuda, através do Espírito Camilo, em que ele nos ajuda a entender melhor o momento que vivemos.
Então, algumas explicações para que a gente possa entender isso, né? A teoria, que é o conhecimento teórico que advém do racional, mas que não tem necessariamente base na experiência. A gente conhecer algo em teoria não significa, ou só significa um exercício de raciocínio sobre determinado assunto. Há muitas teorias a respeito dos valores cristãos, mas a palavra de Jesus é uma só, e pouco dada a interpretações, porque Jesus vivenciou aquilo que ele falava. A lógica pura nem sempre é um antídoto de plena eficácia ao materialista. Ainda que recebamos infinitos argumentos lógicos para deter o materialismo, tudo isso pode ser em vão. Nesse caso, não existe somente o seu sentimento impedindo que a razão compreenda seus atos anticristãos. Há aí também uma razão trabalhando contra si mesmo, né? Que aí é as chamadas teorias secundárias, né? Que criam os adeptos do materialismo racional, incontáveis teorias que visam sustentar seus atos e suas práticas apegadas aos bens materiais. E é claro, por si, apesar de alguns encarnados insistirem em fazer rodeios evasivas, usar de subterfúgios quando estudam, né? Conhecer, pois, a reforma íntima, em teoria, quer dizer entendê-la racionalmente. Raciocinar, né? Não significa, por si só, o seu implemento na prática. Porque a inteligência do ser humano, no entanto, ela é muito primorosa. É o suficiente para, conhecendo de fato a teoria em todos os seus pontos, aspectos e detalhes, não deixar de aplicá-la quando a entende benéfica a si mesmo. Então, nós precisamos de um mandamento básico, né? Tudo isso exprime um mandamento básico. Conhecer uma teoria de forma autêntica é o primeiro e grandioso passo para poder executá-la. Então, fundamental isso, né? É a questão do conhecimento. Se o indivíduo conhece a palavra do Cristo na sua pureza singela, ele entende a lei de amor na sua plenitude, tendo noção de que necessita dela para crescer, evoluir, progredir espiritualmente. Então, e conhecendo, por que ele não aplica? Sabendo que o seu implemento somente lhe traz benefícios, como o encarnado deixa de aplicar? Aí são questões presentes no cotidiano de muitos de nós. Por que as pessoas não praticam a lei do amor? Por que duvidam de sua eficácia? A resposta é simples, bem simples. Que de fato nós não entendemos a mensagem do Cristo. De fato nós não entendemos. A gente pensa em conhecê-lo. A gente imagina saber qual é o seu conteúdo. Mas a teoria lhes está mal compreendida, sendo fantasiosamente interpretada ou manipulada. É o outro lado, né? É o nosso homem racional, né? E sendo um homem, um ser racional, com capacidade ímpar de entendimento e coordenação das ideias. Ele traz para a razão as coisas, né? Então, quando ele tem total conhecimento da teoria cristã, ele não sofre tanto quanto na realidade acontece com muitos. Então, esses ouvem a teoria, pensam sobre ela, assimilam muito dos seus pontos, mas fogem ao seu cumprimento, porque teorizam. Em seu lugar, trazem uma tese alternativa que lhes permite continuar com seus desvios de comportamento. Aí a reforma íntima se torna de difícil implemento.
muito difícil, porque ela traz sofrimento num primeiro estágio a quem exercita. Logo, colocar em prática a lei do amor, teoricamente conhecida, é algo sofrível àquele que está acostumado a desdenhar os valores eminentemente cristãos, né? Com certeza. Como está a sua teoria, então? Para tanto, muita gente constrói a sua própria teoria, né? Aprende a verdadeira, mas usa só sua inteligência para forjar o que é real. Então, ele cria um ilusório. E esse ilusório que a gente chama aqui neste nosso estudo de teorias secundárias, que são aquelas que, falsas na sua essência, possuem o manto da verdade aparente. Elas são difíceis de serem detectadas, são complexas e racionalmente bem feitas. São explicações e justificativas que confortam um materialista, dando-lhe uma sensação de dever cumprido e de tranquilidade emocional. Mas tudo isso aparente. Aqueles que permitem ao ser pensante a usar de subterfúgios, o óbvio e a manipulação do ideal em detrimento da reforma íntima e, consequentemente, da sua evolução espiritual dinâmica e promissora, como deveria ser. Então, sem buscar a criação de uma teoria secundária para justificar qualquer erro ou desvio seu, o encarnado deve aplicar a teoria que conhece e que sua inteligência lhe permite deduzir ser a mais correta. Assim, fazendo, certamente trará para si mesmo, num primeiro momento, um sofrimento, mas num segundo alento, o progresso espiritual. Porque, de regra, não faz, abandonando as suas teorias secundárias, porque ele não quer sofrer. Ainda que por um momento curto. É o nosso egoísmo presente, atuante. Querem ver? Vamos analisar um caso. Vamos analisar esse caso aqui, tornando um entendimento assim mais claro com esse exemplo. Em teoria, todo ser humano sabe que perdoar os que lhe fazem algum mal é um mandamento cristão. Mostra elevação e permite uma vida sem rancor, portanto, sem ódio. Porque, entretanto, ele não exercita o perdão, que em teoria lhe é bem conhecido, porque o seu orgulho não permite. Curva-se diante do desafio para desculpar-se. Traz grande sofrimento ao orgulhoso fazer esse tipo de coisa. Então ele sente apertar-lhe as entranhas, né? A esmagar o coração, a seu estremecer diante do que considera, neste momento, uma humilhação. Então, melhor então, é pensar equivocadamente, perdoar à distância, mas não quer contato. Eu perdoo, mas não quero mais ver essa pessoa. Eu te perdoo, mas não cruza mais na minha frente. Satisfeito o seu ego, o seu íntimo? Talvez. Né? Aí ele cria, na verdade, uma teoria secundária, dizendo que o evangelho não obriga a conviver com os inimigos. Logo, nada justifica o pedido de desculpa. Né? E ainda, né, há certos males que somente são perdoados com o passar do tempo. Talvez até em vidas futuras, diz ele ainda, né? Enfim, arruma uma justificativa. A gente está sempre fazendo isso. Uma justificativa pessoal para não seguir a teoria que julga conhecer. Então, na verdade, isso aqui se chama uma teoria secundária, porque o resultado disso é que tal pessoa não tem a real noção da lei do amor. Desconhece a teoria. Cria uma secundária que substitui a verdadeira. É ignorante na acepção da palavra, por falta exatamente
do conhecimento do que isso pode lhe proporcionar. Que num primeiro momento é pesado, é dolorido, você vai ter que vencer a si mesmo. Mas num segundo momento é um passo a mais no degrau da evolução. E não adianta, essas coisas têm que serem vencidas. Eu não posso ficar marcando passo, como a gente diz, né? Na escola lá, marcando passo. Marcar o passo é bater o passo e ficar no mesmo lugar. Vai ter um momento que eu vou ter que vencer essa minha dificuldade. Não é a dificuldade do outro. É eu que tenho que aprender a perdoar. Mas o problema está comigo e não com o outro. Quando não, ainda, quando as pessoas, além de tudo isso, resolvem, na verdade, divulgar as suas próprias teorias. O indivíduo ainda acha, desconhecendo, ele precisa também achar pessoas que pensem como ele, para validar o que ele pensa. Né? Quando ele as tem só para si, ele cria desculpas a vida toda. Mas aí ele resolve fazer a divulgação do seu modo de pensar e vai achar muitos adeptos, porque nós somos muito parecidos no nosso grau evolutivo e aquela necessidade do outro é a nossa também. Aquela dificuldade do outro também é a nossa. Então eu vou achar muitos adeptos. É como se estivesse prestando um favor à comunidade. Na minha teoria totalmente distorcida, né? Eu exercitando aí o meu egoísmo, mascarando com uma personalidade forte, né? Eu chamo isso de personalidade forte, quando na verdade é um egoísmo, porque eu estou ali chamando pessoas para pensarem junto comigo, como eu, assim validando o meu pensamento, ainda pequeno, né? Quando não, eu cultivo o meu orgulho, né? Fundamentando na dignidade e altivez de homem probo, né? Eu sou um homem probo, então eu estou trazendo essa informação para vocês. E essa ilusão ela só vai se romper após a desencarnação, para muitos, infelizmente. Quando então aquelas teorias secundárias, elas representam apenas grotescas e esfarrapadas desculpas de espíritos menos evoluídos, aceitas em zonas escurecidas, né? Mas invariavelmente rejeitadas nas cidades da luz. E aí o sofrimento, neste caso, advém forte e duradouro, quando quase como um tormento, porque aí você se dá conta dos erros que você cometeu, das oportunidades que você perdeu. É triste, mas é necessário que a gente também passe por esse momento para que nos auxilie numa prova, numa próxima etapa de vida, né? Na verdade, nós temos que quebrar esse círculo vicioso do materialista, porque no mundo material é mais fácil não seguir as leis divinas. O incorreto exemplo dos semelhantes que estão ao meu lado, né? Então, essa contínua pressão do mal espalhado por todos os cantos, né? O cruel materialismo fomentando a miséria espiritual, valorizando aquele que tem posses, aquele que é mais rico, enfim, a gente vê aquelas propagandas, agora, graças a Deus, já não tem mais, aquelas propagandas de cigarro, onde valorizava aquele que tinha o último carro, aquela casa bonita, o carro, fumando, enfim, valorizando as coisas materiais, quando, na verdade, agora mesmo, nestes momentos, nós estamos vendo que somos todos iguais. A doença chega para o rico, para o pobre, para o bom, para o mal, da mesma forma. Estamos todos no mesmo caminho, né? E o cruel materialismo fomentando a miséria espiritual. Muitas pessoas se torturando por não ter determinadas coisas, né? Então, a facilidade de ser aplaudido e enaltecido por ser egoísta e orgulhoso, muitas vezes. Poucas valorizações naquelas atitudes corretas, boas e fraternas, que, graças a Deus, estamos vendo em todos os cantos do mundo a fraternidade cada vez mais ativa. Esses são alguns dos principais fatores que levam o ser humano ao desatino do comportamento. Tornar-se-lhe necessário romper com esse círculo vicioso.
Conhecer a verdadeira teoria, aceitando-a na sua pureza, abrindo mão dessas teorias secundárias, é fundamental para que o ser se aprimore, para que o ser evolua. Nós precisamos, na verdade, fazer essa chamada metamorfose íntima, né? É nesse estágio que nós precisamos. Urge evocar que o pessimismo não é um comportamento para ninguém. Nós temos visto muito isso. E este comportamento não ajuda, ainda que formas externadas de otimismo conduzam também à mera ilusão. Então, nem uma coisa nem outra. Nós precisamos analisar melhor a nossa própria vida, né? Pensarmos, meditarmos sobre as nossas atitudes perante o outro, perante nós mesmos. A disposição de encarar tudo pelo lado negativo é também destrutiva. A força de vontade precisa contar com a nossa autoestima, com o nosso amor próprio. Sem esse sentimento de dignidade pessoal e de suas exigências morais, torna-se complexo e árduo alguém chegar a um equilíbrio interior capaz de romper com as barreiras impostas pelos maus sentimentos. O pessimismo, daquele que sustenta não conseguir mudar porque nasceu assim, é cruel para o processo da reforma íntima. Ninguém é totalmente errado, nem inteiramente certo no mundo terreno atual. Porque por que não extrair o que tem de bom em nosso íntimo para combater o lado mal, o lado negativo que ainda temos? Não fosse isso possível, certamente o espírito não iria reencarnar ciclicamente, até evoluir a estágios mais avançados e depurados. Seria então inútil ensinar por que ignorantes não iriam aprender. Nenhuma pessoa está eternamente condenada ao sofrimento por ser incapaz de racionalizar os seus sentimentos. Precisamos romper com essas barreiras dos maus sentimentos. Teoria não é só razão. Então, é sentimento. Nós temos que entender os nossos problemas e buscarmos a solução para eles. Não podemos esquecer, meus irmãos, que temos uma programação de jornada. Sim, porque todo encarnado possui essa programação ao estagiar na crosta terrestre. Significa isso que há um projeto previsto a ser executado por nós em alguns anos de provação. Então, logo, nada nos acontece por acaso. Existindo sempre um fundo causal. Por haver essa programação, lógico, que haja compreensão e aceitação por parte do ser humano, para obstáculos que a reencarnação lhe impõe. Ninguém enfrenta prova indevida ou injusta e nem mesmo casual. E aqui eu abro um parênteses para nós observarmos certinho, porque aqui nós temos prova casual. Ninguém enfrenta a casualidade. Mas existe sempre um fundo causal, que vem de uma causa. O que fazemos, a nossa programação aqui, ela vem exatamente de atitudes, de atos que certamente causaram alguns efeitos. E a nossa programação vem em cima de corrigir esses efeitos, ou se beneficiar desses efeitos. Então, essa é a questão de que a nossa programação está sobre tudo aquilo que fazemos, ou que fizemos no passado, ou que deixamos de fazer. É a lei de causa e efeito. Mas não enfrentamos provas na casualidade, por acaso, ou provas indevidas ou injustas. Não. Porque senão teríamos que acreditar num Deus injusto. As causas são justas. Ok?
Então, a programação constitui parte da teoria cristã da evolução, a qual se faz gradual, eficaz, crescente, contínua e permanente em cada ser. Criar essas teorias secundárias, infalivelmente ineficazes, simboliza, pois, um método inventado pelo homem para tentar burlar essa programação que lhe compete seguir. Um exemplo disso, um outro exemplo, é um cônjuge justificando o desejo de separação, dizendo não ter compromisso algum com o outro, sendo a liberdade o seu direito maior. Então é uma teoria secundária, desculpa, que parece-lhe correto o pensamento, porque dela fica abstraída a programação da jornada. No tocante à teoria cristã, como nós estamos falando, essa justificativa não vale, porque ninguém se une em matrimônio a alguém por um mero acaso. Existe aí, invariavelmente, um projeto de vida a ser seguido para a superação de erros e dívidas do passado. Então, compreender, pois, de fato, a teoria cristã implica não ocasionar a separação por mero desejo de liberdade, ou outro de menor importância que o vale. Muitas das crises dos núcleos familiares são causados por desapego de seus membros à programação que todos possuem e por excesso de teorias secundárias criadas por eles para fundamentar as más atitudes que tomam. Então, analisemos bem. Não quer dizer que a separação não possa existir, mas analisemos bem todas as situações que vivemos. Busquemos a nossa programação reencarnatória, porque ela está aliada à teoria cristã de evolução do ser. Então, esse é o processo que nós temos que buscar, o processo da reforma íntima. Quando o encarnado se inicia nesse processo, passa a se analisar. Ele torna-se a vítima de si próprio. Descobre que o grande e verdadeiro algoz do ser humano é ele mesmo, pois seus atos negativos é que o colocam na maioria das situações desastrosas em que ele se mete. É o que nós falamos, da lei de causas e efeitos. Essas situações desastrosas são os efeitos, vivemos os efeitos dessas situações que cometemos. Portanto, a mudança interior tem que ser avaliada e traz necessariamente a reflexão e a autocrítica. Surge aí, neste momento, a dissipação das teorias secundárias, com que visa justificar o porquê dos seus desatinos, né? E da sua forte resistência às mudanças necessárias. É como a gente diz aquele ditado, o uso do cachimbo que torna a boca torta. Então a gente vem por muito tempo cometendo os erros. É difícil você mudar. É difícil você não mais cometê-los, porque a gente já está acostumado. A gente já fez tantas teorias secundárias que essas teorias passam a ser para nós verdades. Então, conhecendo o homem verdadeiramente a teoria cristã, ele entende que tudo ou mais é composto por teorias que ele inventou, teorias secundárias, que têm por fim dificultar a sua própria reforma íntima, criando, assim, para ele, embaraços ao seu progresso. Então, sabendo, todos nós, que há uma programação em sua vida, então, o que nos compete? Seguir a lei de amor. Porque a lei de amor não admite exceções. Meus queridos irmãos, hoje, o que nós queremos trazer para todos é que estamos em uma jornada evolutiva na Terra. Tudo que nos acontece tem um porquê, uma razão de ser, uma causa, uma casualidade. Então, nós precisamos, a partir deste entendimento, refazer as nossas teorias
desmontar as teorias secundárias e buscarmos nos aproximarmos das teorias cristãs, que foi o legado deixado por Jesus Cristo, através das suas orientações, né? Através das suas palavras e, principalmente, através dos seus exemplos. Então, ficamos em paz, que Deus possa nos acompanhar nestes momentos difíceis que estamos passando. Deixo para vocês aqui as referências bibliográficas que este material nós tiramos desta obra Fundamentos da Reforma Íntima, do médium Abel Glaster, pelo espírito de Cairba Schutel. Tá? Então, este livro todo ele é um tratado sobre a reforma íntima. Tá? São os fundamentos da reforma íntima. Então, está aqui, meu irmão. Para nós encerrarmos o nosso encontro, vamos fazer uma prece, possamos nos harmonizarmos. Levando o pensamento a Deus neste momento. Peçamos a Jesus, aos irmãos da espiritualidade maior, que nos ampare e nos proteja. Que nestes momentos difíceis, que possamos nos voltar para dentro dos nossos lares, naquele sentimento de amarmos uns aos outros, fortalecermos estes laços, trazendo a paz, a harmonia e entendimento. Que os nossos mentores amigos, que os mentores dos nossos lares estejam sempre conosco e que a paz reine em todos os sentidos. Fiquemos em paz, Senhor, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja.